Esta semana é a vez de falar de ideias, de diversidade, de marketing e de empreendedorismo. O meu convidado esta semana esteve na campanha eleitoral do Obama, revolucionou os festivais de verão, criou uma experiência de luxo num comboio presidencial de 1890, ao longo do Douro, e isto ainda é só a introdução. O espetáculo, a surpresa e a imaginação podem e devem viver no empreendedorismo. O meu convidado esta semana é o Gonçalo Castelo Branco. Economicamente, economia na minha mente. Economicamente, economia na minha mente. Economicamente, economia na minha mente. Economicamente, economia na minha Bem-vindo, Gonçalo. Muito obrigado pelo convite. Com uma introdução assim cheia de... Não, isto para mim arranco já. Estamos despachados. É tipo, está no auge, vou embora. Não, mas esta diversidade, e nós podíamos juntar aqui muitas outras coisas que devemos juntar durante a conversa, mas esta diversidade de coisas e de experiências e desafios nos quais foste desafiando a ti próprio, mostram que é nessa mesma diversidade que tu gostas de viver? Ou isso ou tenho um problema grande de atenção e fico entediado rapidamente. Mas é uma boa pergunta. Eu não sei se tenho... Se ao longo da minha carreira tenho tido uma vontade declarada de mudar de ares e de fazer coisas muito, muito diversas. O que sei é que sempre senti que havia um crossover natural entre o skill set de fazer uma coisa e o skill set de fazer outras. E portanto, nunca senti dificuldade quando via uma ideia um bocadinho mais à esquerda ou à direita de onde estava. Se me apetece fazê-la, faço e não tenho grande medo. Sim. Portanto, a diversidade acaba por ser um resultado e não um objetivo. Exatamente. Agora, recuamos aqui um bocadinho, até à época da escola, ou das escolas. Eu até estava bem. Estavas bem. Eu enganei, mas nem me enganei. Das escolas estás muito informado. em que foste expulso, não é? É verdade, eu fui expulso de todas as escolas onde andei na minha vida. Que é um accomplishment. Eu diria que sim, Bom, minha mãe não mal. achou. Minha mãe nunca me fez esse reparo de parabéns, está aqui um trabalho bem feito. Pelo contrário, mas sim, hoje em dia, se calhar olhando para trás, é um bocadinho um accomplish. E recuando aqui até à escola e à altura em que te estavas a formar e etc., quando é que sentiste os primeiros indicadores daquilo que querias fazer para o resto da vida? Opa, não senti, porque eu até hoje, se me perguntasse hoje o que é que eu quero fazer para o resto da vida, eu não estou a saber responder. Portanto, eu sempre tive alguma facilidade na área da comunicação, naturalmente, e sempre gostei de histórias, gostei de ouvi-las, de lê-las, de contá-las, e portanto eu sabia que queria contar histórias, e é a única coisa que ao longo da minha carreira inteira, o único fio condutor é a vontade de contar histórias. Às vezes essas histórias são uma campanha, é sobre porque é que tu has de votar no Obama e não no Trump. Sim. Outras vezes é porque é que has de comprar este telemóvel e não outro. Outras vezes é porque é que has de te relacionar com bonecos Muppets no Avenida Q. São sempre histórias, são sempre me encontrar um common ground entre eu e tu, algo que tu te revejas e sintas que é sobre ti. Portanto, no fundo, a única coisa que eu sei que vou fazer provavelmente a vida inteira é contar histórias. Se me perguntassem que formato, não faço mais pequena ideia. E qual é que foi a primeira história que quiseste contar? Lembras-te do início? Provavelmente as histórias que contava quando chegava a casa a explicar porque é que fui expulso. Essas devem ter sido seguramente boas. Olha, na realidade não sei. Sei que o momento em que eu comecei a apaixonar por histórias foi obviamente por causa de cinema. Quando eu terminei, depois de ter sido expulso de mais uma escola, foi a meio do ano, a minha mãe, eu acho que estava prestes a desistir, e resolveu arranjar-me um emprego. Nós chamamos, se calhar emprego é uma palavra forte, porque eu tinha 16 ou 17 anos e não recebia, portanto era mais não é bem um emprego, mas pôs-me a trabalhar numa coisa que eu acho que já nem existe, que era uma empresa que fazia, eram inspectores publicitários para cinema. Ok. Ou seja, eram pessoas que iam ao cinema para garantir que os anúncios aconteciam na ordem certa, que as pessoas já estavam sentadas, que a sala estava a meia luz antes de... Para que coisas entidade? técnicas. Eu estou-me a tentar lembrar, mas isto vais ter que me desculpar, foi há 25 anos, portanto... Quem é que era a pessoa que queria regular? Opa, eram as pessoas Na que vendiam os publicidade? anúncios. Exato, mas tipo entidade como um todo, Eram não? 3 Quase. iniciais. Pá, não é, mas era uma entidade como toda que no fundo regulava se, portanto, na altura, como imaginas, vendia-se anúncios de espaço publicitário em cinemas e portanto era preciso alguém regular a garantir que eles de facto estavam a acontecer, não é?
E portanto era basicamente isso. Exatamente. E eu durante 6 meses tive um cartão que me permitia entrar em qualquer sala de cinema em Portugal as vezes que eu quisesse. E tinha loucura. uma folhinha que preenchia a dizer sim senhor, as pessoas estão a e depois ficava a ver os filmes, o que para mim era fenomenal. E então acabei, por acaso não sei se ainda existe essa empresa, ou esse serviço, mas acabei a apaixonar-me por cinema assolapadamente e a decidir Sim. que ia ser realizador. Algo que nunca fui, dificilmente serei, talvez. Porquê? Não, eu estava a dizer isto na realidade. É que sabes que no mote do contar histórias, realizador, no meio disto tudo, desta lista que vamos falar, até parece o mais É verdade. óbvio. Em Portugal, o mercado da realização é pouco permeável a crescimentos diagonais. Ou seja, é muito raro tu teres realizadores a realizar em Portugal que não sejam realizadores. Ou Exato. seja, tu vais aos Estados Unidos e de repente tens um ator que agora vai realizar este filme, ou tens um produtor que agora vai realizar. Em Portugal é um mercado um bocadinho menos permeável a crescimento diagonal. E portanto eu teria que dedicar algum tempo para entrar nesse mercado e aprender muito. Portanto, dificilmente realizarei. Por exemplo, podcasts é uma coisa que me vejo muito mais facilmente e é uma área, provavelmente a próxima área em que eu vou trabalhar mais a sério é na criação de um podcast. Mas Bem-vindo. obrigado, muito obrigado. Depois dás as minhas dicas. Acho que é mais ao contrário. Mas, e estávamos a falar do mercado português, e é interessante pensar que em 99 ou 2000 estava-se a revolucionar o mercado português com uma campanha da Iorn bem particular. É verdade. Na altura eu era. Já, portanto, 99, 2000, eu tinha 19 anos. Sim. E era responsável por criar. A Ior na altura era uma marca muito particular. Era uma marca. Como provavelmente a vossa geração não tem nenhuma desse género. Era uma marca com uma capacidade de risco e de inovação muito acima daquilo que era o natural do mercado naquela altura. Porque era a primeira marca a apontar diretamente para os jovens. Eu tinha a sorte de ser jovem e, portanto, era muito fácil para mim falar aquela linguagem. E a propensão ao risco é algo que também sempre tive fácil dentro do meu DNA e, portanto, era a minha função que era criar conteúdo para a Iorn. Eu e a equipa com quem trabalhava na altura, eu não era sénior sequer, mas eu criava e produzia conteúdos, na altura não se chamavam conteúdos, ativações, eventos, o que quiser chamar. E na altura, um dia, a Iorn pediam para criar tinha uma loja no Chiado, que era assim uma concept store com roupa, isto e aquilo. E convidaram para criar uma ideia que pusesse a loja no mapa. E tinham tipo 5 mil euros. O que não dava para comprar guardanapos hoje em dia. E eu na altura trabalhava com uma equipa de gente muito talentosa e desenhámos uma coisa que foi, isto tem que ser pelo shock value, isto é para a internet, ou não é para a internet, é para YouTube, para Facebook. A internet era uma coisa onde tu ias... é muito difícil explicar-te o que era a internet em 2000, mas não tem nada a ver com o que é hoje. E as coisas não propagavam, não havia, o conceito de viral nem sequer existia. Até aí. Até aí, esse foi pelo menos a primeira vez na minha vida, seguramente não terá sido a primeira vez na realidade, mas na minha experiência pessoal, a primeira vez que eu senti o que era uma coisa ficar viral. Sim. Nós criámos uma coisa chamada Be Happy, Go Naked, em que a ideia era formidavelmente simples. Toda a gente que viesse todo nu, numa loja que era no meio do Chiado, nós oferecíamos a roupa toda. Isso é inacreditável. É um Quem é que se bocadinho lembra disso? Eu digo-te uma coisa, eu não me lembro sequer se fui eu que me lembrei, eu quero acreditar que não. Eu acho que foi provavelmente na altura Joaquim Rocha ou Neo, algum dos tipos com muito mais experiência e coragem do que eu tinha na altura. Eu era um miúdo, dificilmente teria coragem de me atirar para isso. Mas a partir do momento que não sei quem é que disse na equipa, mas a partir do momento que surgiu esta ideia, para mim já era uma realidade que ia acontecer e era uma questão do como. E o como na altura foi mais interessante do que a ideia. Porquê? Em primeiro lugar, vender a um cliente uma ideia destas em 2000. Na altura o meu cliente era o António Fazeta da Ponte, um tipo com uma cabeça muito, muito gira, foi um grande cliente, um cliente que aprovou muita ideia difícil. E na altura eu apresentei-lhe e foi o pitch mais rápido do mundo, demorou 5 minutos. Tenho 2 ideias, a primeira é esta, e ele disse, esquece, próxima. Foi assim. E eu disse, pronto, ok, era o que eu estava à espera. E apresentei-lhe outra que era uma ideia muito gira, e ele gostou muito da segunda ideia. E Era uma festa, não era? Era uma house. Sabes aquelas festas americanas que se vê nos filmes? Tipo, os pais não estão em casa e então os putos, o liceu inteiro vai para a mansão e gente a fazer shots em cima da mesa da sala e uma banda de rock, não é? Era isso. Era oferecer isso a um miúdo. Portanto, fazes uma house party em que encontravas um miúdo no liceu
alugavas uma mansão e fazias Ai, a experiência filme americano. Ias ao liceu dele, dar flyers, a convidar toda a gente. Pá, e era um conteúdo, um programa de televisão. E na altura, o António gostou muito da segunda ideia e me mandou uma mensagem nessa noite a dizer: pá, a segunda ideia é tão boa que eu até vou propor as duas. Só por, pá, Mal ele sabia. imagino-a por respeito intelectual. De facto, a Vodafone era um sítio muito particular naquela altura. Tinha gente com uma capacidade. O António, o Rodolfo Gruner, que hoje em dia é diretor do Observador, o Paulo Neves, era gente com uma cabeça muito à frente. E aprovaram a ideia do Naked e depois foi preciso começar a produzir. E o giro foi, como é que tu desmanchas essa baleia uma trinca de cada vez? Primeira coisa foi, aquilo era uma coisa para hype, para mídia. Na altura não era viral, não existia viral, era para mídia, para gerar... Mas tu fazias uma coisa a dizer que vai aparecer gente nua e depois não aparecer ninguém, dá o mídia ao contrário. Portanto, Claro. a primeira coisa foi, eu resolvi contratar 10 pessoas para aparecerem, para garantir que quando não, obviamente não ia aparecer ninguém se desce no meio de uma rua no Chiado em Lisboa, portanto eu ia pôr 10 pessoas que apareciam lá e se os jornalistas perguntassem, eles, não, eu gostei muito da ideia e tal. Então onde é que tu arranjas gente para se despir? Naturalistas. Portanto, fomos à Associação de Naturalistas, contactos, encontramos assim uma malta mais hippie, por mim e tal, vamos, embora. Mais um dia. Contratamos. Depois começamos a produzir aquilo e de repente começamos a anunciar aquilo e nas vésperas liga a alguém muito alto na Vodafone a pedir para não fazermos o evento porque era o aniversário do Santo Papa. E mesmo assim tivemos luz verde para avançar. E depois houve o nosso advogado disse-me: pá, Gonçalo, deixa-me só dar-te aqui uma nota, tu vais preso. Eu vou preso como? Andar nu na rua é atentado ao pudor. Exato. E oferecer coisas a pessoas para andarem na rua é promover o atentado ao pudor. Portanto, assim que houver uma piloca de fora, tu vais dentro. E eu disse: deixa-me cá pensar nisto. E é muito engraçado este exercício, que é um exercício que ainda hoje em dia fazemos. Gente andar na rua nua não pode. Então, o que é que constitui andar nua? Qualquer coisa que seja genitais. Ok. Então, a ideia é as genitais, portanto, se for só uma minhas de fora, para um homem não é nada. Portanto, é preciso andar toda nua, é isso que a ideia está aí. Então, o que é que é dizer? O que é rua? Então, rua é espaço público. Onde é que começa o espaço público? Então, se estiveres dentro da loja, a partir do momento que passas a porta para fora é espaço público. Então, de porta para dentro não é espaço público? Não. Está feito. Então, as pessoas vinham vestidas, entravam na loja num despiário, dentro desse despiário tiravam a roupa toda e eu dava-lhes um roupão e uns chinelos e voltavam para a fila de roupão e chinelos. O que já dá um bom visual. A partir do momento e era dada a indicação que quando entrassem na loja, no momento que dessem o passo para dentro da porta, tiravam o roupão e entravam todos nus. E, portanto, já não fui preso. E na altura, pronto, ok, está tudo resolvido, agora vêm as 10 pessoas, se calhar aparece mais um ou dois malucos, está tudo bem. Posso dizer que, e eu não sei dizer como até hoje, porque como eu te digo, na altura isto não havia viral. Apareceram pessoas do mundo inteiro, apareceu um casal de jornalistas de alemães com câmaras e tal, da RTL, não sei se ainda existe RTL, apareceu, o Jay Leno abriu o programa a falar sobre isto 2 semanas depois. Eu vi isso. Portanto, até hoje eu não sei como é que o Jay Leno, em 2000, reparou numa coisa que aconteceu, eu não faço ideia. O que te sei dizer é, apareceu tanta gente para se despir que as 10 pessoas que eu contratei ligavam porque não conseguiam entrar na rua. Isto porque a única coisa que eu não pensei é que aparecesse tanta gente que valesse a pena fechar a rua ao trânsito. Aparentemente apareceram, 1500 pessoas em 2000, mães e filhas, marido e mulher, velhos, novos, apareceu tudo. Pronto, e foi assim foi o meu primeiro grande sucesso nesta área. Ganhámos vários prémios com isso e deu-me um bocadinho também de confiança e de escola sobre fazer coisas que toda a gente acha que vão correr mal e depois no fim correm bem. Inacreditável. E tu achas que esse primeiro grande sucesso foi uma alavancagem para o que aí vinha a seguir? Se foi, eu não percebi. Foi um portfólio, de alguma maneira? Eu acho que como em tudo na vida, cada coisa que te corre bem empurra-te e dá-te balanço para a seguinte, como cada coisa que te corre mal tira-te um bocadinho de balanço e é como tudo na vida. Como um jogador de futebol, remata a baliza, mete a bola onde quer, se calhar ganha a confiança para o remate a seguir, se fizer ao contrário e se estrapar, se calhar para de rematar e começa a passar a outro. Isso deu um balanço para a coisa que vinha a seguir, que foi o primeiro Rock in Rio, em que criámos um bate-pé. Tu achas que destruíste o conceito de festival de verão? Mais uma vez, eu acho que o singular aí é tramado. As pessoas, eu e as pessoas com que eu trabalhava, muitas delas mais talentosas que eu,
pá, sem dúvida moldaram aquilo que vocês hoje em dia conhecem como festival. Na altura, um festival de música era um festival de música, não era uma feira popular. Nós fomos os primeiros a pôr uma roda gigante, fomos os primeiros a pôr uns carrinhos de choque, fomos os primeiros a pôr a fazer com que os stands das marcas competissem em atenção com o palco. Exatamente. E portanto nós fomos os primeiros a dizer uma marca não vale a pena estar ali a dar brindes, uma marca tem que acrescentar valor e competir com o palco. Portanto, nos intervalos da música, eu quero que toda a gente venha para a frente da minha marca. E portanto criámos o bate-pé, que era uma ideia simples, um palco, 2 túneis, num entravam homens, no outro entravam mulheres, Sim. e saíam em frente ao palco quando tínhamos o bondage a apresentar, em frente ao público, e rodávamos uma coisa que dizia trinca-chupa e outra que dizia pescoço na mama. E então 2 desconhecidos, que não, era o bate-pé, igual quando Era o éramos, não sei se o bate-pé. bate-pé ainda existe na vossa geração. Ainda na minha existia na geração, minha, não sei se continua. pronto. E então pronto, era um bate-pé, e eu lembro-me que a primeira pessoa que aparece era assim um tipo mais novo, pai da tua idade, afro-americano, afro-português, neste caso, desculpa, eu pensei em americano e afro-português, portanto, com uma t-shirt tipo assim por cima da cabeça, todo em tronco nu, bem, com 18, 19 anos, com um sorriso de contente a gritar, e uma tia, pá, de Cascais com um chapéu de cowboy, e sai um e outro, e a coisa que calhou, primeiro de todos, foi trincar o pescoço ou uma coisa assim. E eu pensei, pronto, isto vai já dar a asneira, e a tia de Cascais, o tipo trinca no pescoço, o público vai ao rubro, e eu, olha, está a funcionar. O princípio da Action 4. Na altura isto ainda não era Action 4, isto era Brandia Basement, Sim. que era a minha segunda empresa onde eu estava a trabalhar. A Action 4 veio mais tarde, em 2004. Portanto, em 2004, quando eu descobri que ia ser pai pela primeira vez, fui ter com o meu chefe, que era o Tiago Canas Mendes, e disse-lhe, Tiago, eu vou ser pai, pá, nós estamos aqui todos os dias, 2 diretas por semana, este ritmo de agência, que eu nunca fui fã e até hoje sou completamente contra, e portanto, pá, isto não é vida para quem vai ter um filho, eu vou-me embora. E eu estava nervosíssimo a achar que ele ia ficar zangado comigo. E a resposta do Tiago foi, eu vou contigo, vamos abrir uma casonada então. E eu disse, pronto. E então juntámos mais 2 pessoas, daí os 4, e abrimos a Action 4. E como é que começou? Porque era a primeira vez que estavas a abrir uma coisa tua. Ainda que em conjunto, sim, claro. epá, se bem que minha é uma expressão, eu não, Sim. ou seja, na altura eu senti que era minha. Se me perguntas hoje em dia, pá, não era minha. As coisas são tuas quando tu acordas de manhã preocupado com pagar ordenados e se tu falhares, se a tua ideia afinal não era boa ou se o teu risco correr mal, há pessoas abaixo de ti que não pagam a escola dos filhos. Aí a coisa é tua. O resto, seres diretor criativo, não quer, é um tua de ego, não faz nada a ninguém. Na altura eu sentia como minha, hoje em dia aquilo nunca foi meu. E pá, começámos, havia uma sensação de liberdade enorme na altura. Pá. Nós éramos. Eu mantenho até hoje uma coisa que tento dizer à minha equipa, que é pá, life is a playground. Este mundo à nossa volta, isto é tudo um brinquedo. É tudo um brinquedo. E portanto nós trabalhamos numa área que tem a sorte de. O que nós fazemos é brincar com isto. Tudo isto é plasticina. Sim. E o que nós fazemos é criar brincadeiras que divirtam outras pessoas que vão participar nelas. E portanto tu tens que reter alguma infantilidade, alguma noção de não sei como é que diz em português, alguma noção de uau, tá? Sim. E alguma noção de risco. E tens que sujar-te, e tens que cair, e tens que... E portanto aquilo que nós fazíamos era isso, eu lembro-me de que uma das primeiras campanhas que tentámos fazer era para uma marca VIT, uma marca de depilação. Sim. E nós éramos tipo 3 homens a concorrer, fazer um concurso para uma marca de VIT, e sentimos que íamos logo coxos para a reunião. Era uma diretora de marketing, o que é que eu sei sobre VIT? Portanto, íamos logo entrar coxos na reunião. Então abrimos a reunião com um vídeo de nós a depilarmos com os produtos da VIT pela primeira vez na vida. Que dói para caraças, não sei se já experimentaste. Portanto, havia uma... Nunca, mas também não vai ser agora, não é? Havia assim uma... Às vezes fazíamos coisas que eram muito parvas e muito infantis, algumas delas, não sei se... Estes anos todos depois, hoje em dia, acho que já posso dizer coisas que nunca disse. Mas eu dou-te o exemplo, nós tínhamos um reel ao fim do primeiro ano da Action 4, tínhamos um reel, tipo, em que... as coisas que tínhamos feito naquele ano. Sim. E havia um momento, era eu que editava, havia um momento daquele reel em que a coisa acelerava com frames. E na altura, foi pouco tempo depois do Fight Club. Ok.
E no Fight Club o Tyler Durden enfiava um frame pornográfico no meio de um filme. Sim. E eu achei que era divertido fazer o mesmo. E portanto, centenas e centenas de diretores de marketing deste país viram um reel com uma foto de uma pila de lado no meio, sem nunca ninguém perceber. Existe ainda hoje em dia, eu tenho um reel e está lá uma foto de uma pila. Porquê? Não há razão, porque é o byproduct de teres um grupo de pessoas que são parvas e infantis e brincalhonas. Podem ser ideias muito boas e saem às vezes umas questões muito estúpidas como esta, que eu agora que sou pai e tenho 40 anos já devia ter juízo e não te contar estas histórias em público. Mas é muito divertido quando olhas para o mercado assim. Isso quer dizer que se aprende no playground ou a teoria também é importante e também é importante ir à formação e também... Pá, estás a perguntar à pessoa errada, eu tenho Se o calhar estou a nono perguntar à ano. pessoa certa. Eu tenho o nono ano, ou seja, fiz um curso profissional de marketing, portanto fui expulso de tudo o sítio onde andei, até que a minha mãe me enfiou num curso profissional de marketing, a que eu na altura chorei, babei ranho, porque o curso profissional era para burros, havia um estigma enorme na minha geração com os estigmas com os cursos profissionais, completamente injusta. E fui para um curso de marketing epá, e descobri-me completamente a comunicação, marketing, Incrível. a publicidade, aquelas coisas todas apaixonaram-me logo. E eu na altura tinha decidido que queria fazer anúncios. E eu na primeira aula de publicidade descobri que os anúncios eram feitos em duplas. E portanto decidi que já não queria fazer anúncios porque trabalhar em dupla não me apetecia. Epá, claro que tive alguma formação. Hoje em dia, olhando para trás... Foi importante. Epá, o beabá. Estás aqui numa faculdade só de gestão. Sim, nada a ver com O meu irmão marketing. formou-se nesta faculdade, muita gente com que eu trabalho formou-se nesta faculdade. Uma faculdade. É um projeto ainda por cima que eu conheço bem e que admiro muito. Mas- E agora que vim cá pela primeira vez, apetecia mandar na faculdade hoje. Dito isto, Claro que eu- não estou a dizer para a posição ser A ou B, não é? Claro que não é preto é nem isso, branco. é isso que eu ia dizer. Não é preto no branco, acho que cada pessoa é uma pessoa. Pá, nós temos é que manter um sentido de curiosidade e de absorver a nossa vida toda. Pá, se tu absorves porque és um tipo muito atento a quem está à tua volta e ouves, se tu absorves porque devoras livros, se tu absorves porque tens um curso formal, é mais ou menos irrelevante. Pá. Nós somos ferramentas naquilo que estamos a tentar construir. E essa ferramenta, esse skill que tu tens na tua mão, pá, pode vir de 30 sítios diferentes. Tens imensa gente que não tem formação, como tens imensa gente que... Pá, há imensa coisa que eu hoje em dia sinto que... Agora que sim que tenho empresas, pá, às vezes olho para um business plan e tenho que perguntar 3 vezes ao meu diretor financeiro o que é que estou a olhar. Portanto, olhando para trás, é claro que há coisas que eu sinto falta ainda hoje. Se para mim, a minha vida, a minha experiência pessoal, em que eu basicamente invento, olho para uma folha em branco e invento cenas, se eu sinto falta de uma educação formal, não. Exato. Agora voltamos ao playground e voltamos aos festivais e vamos para a Action 4, porque o que realmente me deu vontade de perguntar quando vi aquilo que vocês fizeram com a Action 4 foi como é que se identifica aquele buraco no mercado, não é? Porque parece óbvio, pá, mas ninguém tinha feito. Parece óbvio agora, na altura Não é? de facto ninguém tinha feito. Pá, eu acho que é sempre a maneira que o mercado avança a maior parte das vezes é ou imitar o que está lá fora, mas isso hoje em dia já não funciona porque é tudo um penico, ou então quando é um bocadinho como a genética, não é? Como é que as coisas avançam? Exato. Avançam por mutações. E portanto o que é que acontece? Há alguma coisa que acontece, há uma mutação genética e de repente sai uma girafa com pescoço alto. E depois há uma vantagem nessa girafa porque chega mais alto e come mais coisas e portanto de repente essa girafa tem mais filhos e portanto de repente passado X tempo aquilo mudou o que é uma girafa. As empresas são iguais. Tens uma data de empresas a fazer martelos. E de repente há 2 gajos numa empresa de martelos que se fartam e dizem, pá, eu vou mudar de vida. E sentam-se e começam a conversar, pá, mas o que é que queremos fazer? Nós só sabemos fazer martelos. Pá, mas já tanta gente a fazer martelos. E começa a falar sobre o problemático de martelos e de repente a vossa experiência em martelos e no problema que os martelos resolvem permite-te identificar uma chave de fendas e criar na tua cabeça uma chave de fendas. E de repente és uma empresa de chave de fendas e de repente há outra e de repente já há empresas de chave de fendas. É igual. Na altura havia publicidade. Havia relações públicas, havia product placement, portanto, havia o exercício de tu pagares para ter um produto a ser utilizado num conteúdo. Portanto, já havia... Tu passas de uma fase em que as marcas estavam no intervalo para uma fase em que as marcas dizem, pá, malta, quando chega ao intervalo vamos todos à casa bem. Na altura não havia telemóveis. E, portanto, o que nos interessa é estar no antes do intervalo, interessa-nos é estar no Exatamente. conteúdo. Ok, então bora fazer um anúncio dentro do conteúdo. Portanto, ela está a lavar o cabelo, lava com o meu shampoo. Product placement. Mas, de repente...
as marcas começam a perceber, epá, tá bem, mas se eu já estou a pagar para estar no conteúdo e se eu tenho uma história que é a minha história, eu estou a tentar que a minha história bata certo com a história que está a acontecer ali. Portanto, eu estou a tentar que haja uma narrativa na novela que eu estou a ver no qual eu tenha que lavar o cabelo para eu pôr lá o meu shampoo. Não, para que é que eu não faço só uma novela sobre uma pessoa? Porque é que eu não faço eu uma comédia, uma sitcom Sim. sobre uma pessoa que nunca lavou o cabelo? Ou seja, começam a perceber que já é para estar no conteúdo, mas vai fazer conteúdo próprio. E então aparece o brand entertainment. Um entretenimento que vem da marca e não que a marca tente enfiar-se lá à bruta. E lá está, o que é que tu precisas para ser bom em brand entertainment? Saber contar boas histórias, porque é entertainment, e perceber narrativas de marca, o que é que a marca quer dizer, como é que quer dizer, o que é que as pessoas querem ouvir. Eram 2 skills que nós já tínhamos. E, Exato. portanto, foi fácil. Foi só juntar. Foi só juntar e, de repente, aquilo era uma coisa nova. Existia aquilo no mercado. Eu lembro do primeiro ano, metade do trabalho era explicar o que é que nós fazíamos. Explicar. Era mesmo, Não, claro que olha, sim, brand, não é? o que é brand entertainment? Explicar porque é que funcionava, porque é que era importante. Claro que sim. E hoje em dia está em todo lado, não é? Hoje em dia já nem há, hoje em dia já andou mais 5 degraus. Mas Depois para do- ti deve ser bom depois- ver, pá, já nem faz sentido fazer-se um festival em que não exista um festival não feira popular, como tu dizias há bocadinho. É engraçado saber. Pá, eu acho Ou que é isto é tudo frustrante? cíclico. Eu acho que por exemplo, hoje em dia eu hoje em dia desenho festivais. Sim. E eu tento fazer exatamente Tu fizeste ao contrário com o festival da comida, não é? sim, com o Chefs on Fire Com o e Chefs agora on com o Fire. nosso novo projeto que não sei quando é que isto vai para o ar, portanto, se calhar não posso dizer. Mas o que nós tentamos fazer agora é o contrário. Nós achamos que há não toda a gente seguramente, mas um grupo de pessoas que já está farto das marcas a tentarem entrar pelos olhos no teu Facebook, no teu Instagram, no teu TikTok, em todo lado. E de repente, pá, chega, deixa-me em paz. Eu compro o teu iogurte se me apetecer o teu iogurte. Ou então fala-me de uma coisa que me interessa, como a Superboc e a Sagres. Aliás, como a Sagres e a Superboc fizeram esta semana. Pá, inacreditável. Portanto, fala comigo sobre um assunto que eu estou investido e que eu quero saber. Não me tentes vender mais minis. Diz-me onde é que tu estás em relação a este tema que está a acontecer na vida real e que é importante para mim. Exatamente. E eu acho que cada vez mais, hoje em dia, quando nós desenho produtos, pá, já não tento que as marcas lutem para ser relevantes naquele contexto por mérito próprio. O que eu tento é que as marcas não don't overstay their welcome, não estiquem a corda. Que as marcas não irritem as pessoas. Acho que um bom exercício hoje em dia para essa marca é seres um bom convidado que está em casa de alguém. És o Sim. tipo que trouxe vinho, és o tipo que não interrompeu, és o tipo que foi muito divertido, as pessoas vão se lembrar que és um gajo engraçado e vão-te convidar no próximo coisa, tinhas umas anedotas engraçadas, e saíste quando sentiste que o anfitrião estava a ficar com sono. Nunca ninguém sentiu, pá, este gajo é chato, ou este gajo não se cala. É isso que uma marca deve querer hoje em dia numa experiência de entretenimento. Incrível. Agora, nós na introdução falávamos de diversidade e eu não posso não ir à história da campanha do Obama, porque não, porque eu quando li como é que tinha acontecido, e vais ter de contar, desculpa. Onde é que lê? Eu não costumo falar, eu não sei onde é que leste isso, porque é Eu muito raro li onde? falar sobre isso. Por acaso não sei. Eu durante muito tempo recusei-me a contar essa história por várias razões. Em primeiro lugar, porque estava muito. Trabalhava muito em política em Portugal e regra número 1 do estratega político é isto não é sobre ti, é sobre o candidato. E achei que o português que fez a campanha do Obama é uma história sexy e de repente ia estar a dar entrevistas isto e aquilo. E lá está, e é a regra número 1, isto não é sobre ti. Se Mas uma hoje podia campanha ser se só um transforma. bocadinho. Mas Estou a é que brincar. é um mau serviço. É um mau serviço. Pá, eu odeio ver em qualquer lugar do mundo quando depois da campanha um estratega escreve um livro sobre como é que fez. Meu, tu prestaste um serviço, recebeste um dinheiro, isto não é sobre ti, é sobre ele, e tu só porque já acabou, não é agora que olha, afinal fui eu. Epá, Sim, eu percebo isso. Isso é ego. É ego, não. Eu percebo isso, mas é inacreditável a maneira como chegaste até lá. É inacreditável, eu conto essa história então. Na altura, eu na minha primeira aula de marketing, ainda no curso profissional, eu era o aluno mais novo daquele curso profissional e o aluno mais novo da minha turma. Eu tinha 15 anos quando comecei o curso. E eu lembro-me que na altura a minha mãe tinha-me dado um livro. A minha mãe trabalhava um bocadinho em campanhas políticas. E eu tinha feito, em 1990, talvez 3, uma campanha para um jovem político que era amigo de casa da minha família, que queria candidatar-se a presidente da Câmara da Amadora. E na altura a minha mãe foi responsável da campanha, foi diretora de campanha, acho eu,
ou diretora acho que era diretora de campanha, e então aquilo foi, como sempre foi a minha casa, um esforço familiar. A minha irmã deu a cara a um outdoor, eu organizei coisas de rua, portanto era Toda a família ali a dinamizar. Sim. E pronto, isto muito cedo. E eu na altura fiquei com um bocadinho com o bichinho. Como as pessoas têm com as coisas que os pais fazem. E depois, quando comecei, lembro que a minha mãe me deu um livro sobre marketing político, uma coisa muito pequeninita, tá? Muito mal, nem me lembro. Mas era um livro sobre o que é o marketing político. E eu, na minha primeira aula de marketing, no curso profissional, estava a ler esse livro e a professora veio ter comigo, viu o livro e disse: pá, isto só vais aprender isto no terceiro ano, concentra-te aqui nas bases. Portanto, eu já na altura tinha esta coisa com o marketing político. Depois, entretanto, comecei a trabalhar, mercado jovem, nananã, até que um dia, esse mesma pessoa com quem eu tinha feito a campanha, ou para quem eu tinha ajudado muitos anos antes, me pediu ajuda porque tinha um problema no eleitorado jovem e eu fazia coisas para jovens e, portanto, pediu-me ajuda. E essa pessoa era, na altura, já presidente do PSD e era o Pedro Passos Coelho. E eu tentei colaborar o mais que podia e o mais que me deixaram, que não é fácil levarem a sério quando és muito novo em política em Portugal. Ele sempre me respeitou intelectualmente e sempre foi um tipo que eu até hoje gosto pessoalmente. Uma pessoa dizer que gosta pessoalmente de políticos em Portugal É perigoso. porque é impossível gostar de tudo o que eles fizeram e de concordar com tudo o que eles fizeram. Claro. Eu tenho coisas que não concordo com o Pedro Passos Coelho e como tenho com toda a gente, mas gosto pessoalmente dele e acho que é um tipo que comigo e à minha volta sempre foi reto, que é uma coisa que eu aprecio. E ele deu-me ali algum espaço para eu tentar ajudar na parte dos jovens. Pronto, eu comecei a trabalhar em política, depois ganhámos, depois passado uns meses, pediram para eu ir trabalhar comunicação para jovens e comunicação digital, que era uma área ainda muito na infância, no governo, e eu desenhei o que ainda até hoje é o site, a estrutura do site do governo. Quando nós chegámos havia 16 sites diferentes para cada Ministério e Secretaria de Estado, centenas de milhares de euros. Havia sites que custavam 150 mil euros por mês, onde iam 20 pessoas. E a primeira coisa que eu disse foi: isto é uma vergonha. Estavas em plena crise, é uma vergonha este dinheiro. Acabou com estes sites todos. E o meu conselho é fazer um site único que tenha todos os ministérios lá dentro. Até hoje mantém-se. E então desenhámos a comunicação digital e E eu, na altura, queria ter feito a campanha do Obama a primeira, só que eu não podia ir porque a minha filha era muito pequenina. E não tinha dinheiro, não podia largar tudo. E então fiz digitalmente, trabalhei phone banking a partir de Portugal. Tinha uma ferramenta que era o dashboard na altura, que te permitia, desde que estivesse disposto a pagar os custos elevados de telefone, permitia-te fazer um bocadinho de phone banking e não sei o quê. E eu, na altura, fiz e gostei. Eu ajudei muito pouco, como imaginas. Em 2008, 2012, quando o Obama se vai recandidatar, eu estava noutro momento de vida e, portanto, disse: vou largar tudo e vou trabalhar para a campanha do Obama, vou servir cafés para a campanha do Obama. E a minha sensação que estava a trabalhar em política em Portugal, a política em Portugal era e mantém-se formidavelmente amadora, é constrangedoramente amadora. A política em Portugal, esquerda, direita, o que tu quiseres, é constrangedoramente amadora. E eu, na altura, a minha sensação era que eu ia aprender mais a servir cafés para a campanha do Obama do que a trabalhar com os grandes do que a falar com o Primeiro-Ministro diretamente em Portugal. E então comprei um bilhete para a convenção, que era uma coisa que eu sempre quis ir. Comprei um bilhete para a convenção e o meu plano era ir à convenção e depois ir para Chicago, bater à porta do field office maior, da sede, e dizer que queria servir cafés. Era isto. Na altura já tinha sido diretor criativo, a palavra assessor não é correta, era consultor para o governo para as áreas de comunicação jovem e digital, portanto tinha já era uma pessoa com algum currículo. E eu largar tudo para ir servir cafés na campanha do Obama. Arriscado no mínimo. Arriscado não diria, porque a única coisa que eu estava a arriscar era o meu tempo. Mas era uma demonstração de 90% do sucesso é showing up, é comprar o bilhete de avião. 90% em tudo. E portanto, eu sempre fui um bocadinho assim de comprar o bilhete de avião, chegar. E eu lembro que a minha irmã fez um jantar de despedida com os meus amigos e porque eu ia uns meses. E um grande amigo meu, um grande guionista, o Henrique Dias, lembro que me perguntou, puxou-me à parte no jantar e disse: explica-me uma coisa, eu não sei o que é que tu vais fazer, qual é o teu plano? Eu disse: vou servir cafés, juro-te. Ele: mas para quê? Eu disse: eu tenho a certeza que vai haver um dia que eu estou a entrar numa sala e eles vão estar a falar de uma coisa e eu vou dizer, vou fazer um comentário
e alguém vai dizer, este gajo sabe do que está a falar, e vão ouvir, e que coisas vão acontecer a partir de um comentário, de uma ideia, de uma frase. Eu tenho a certeza que eu sou a pessoa certa, se estiver no lugar certo, eu sei do que estou a falar, eu percebo muito de política americana, e portanto, as oportunidades estão lá, os americanos são muito orientados para mérito. E assim foi. Eu cheguei lá e vou ter que cortar a história porque só temos 3 horas. Em 3h30 no cartão. 3 horas e meia no cartão. Em 48 horas passei de desconhecido, que não conhecia uma única pessoa em Charlotte, na Carolina do Norte, que é de tamanho para aí de Évora. Não conhecia ninguém, e em 48 horas depois estava no floor da convenção com passes para todas as áreas, a conversar diretamente com senadores e congressistas. Tinha lugar, tinha uma casa para mim, um andar debaixo de uma casa, assim mais literal, mas tinha uma cama e um espaço para mim na rua da Casa Branca, e tinha lugar na campanha. Em 48 horas. Isso é... Aquelas coisas que acontecem quando tu te pões em posição de acontecer. Há um jogador de golfe que eu gosto muito que tem uma frase que é: eu quanto mais treino, mais sorte... quanto mais eu treino, mais sorte tenho. É uma coincidência. E é a mesma coisa. Tu, quanto mais te trabalhas e quanto mais te pões em posições de ter sorte, e quanto mais sabes do que estás a falar, também se fores para lá e és um idiota, ninguém te vai dar nada, não é? Mas mais as coisas acontecem. E olha, aconteceu, fiz a campanha do Obama, criei uma rede de amigos e de network, que inclui gente de primeiríssima linha em Washington e na política americana. Que mantenho. E visitas Washington? Visito, fui passar o 4th of July à casa eu dou-te um exemplo para perceberes como é que funciona a política americana. Eu às tantas quando chego a Washington, passado 2 dias, estou com este grupo de pessoas que me conheceram, que estavam, lá está, os americanos adoram uma boa história. Sim. E a história de um português que tem dinheiro, que tem posição, que larga tudo para ir fazer voluntário na campanha do Obama, para eles é logo filme. Ui, e tal, e depois fazem-te perguntas e fazem perguntas disto e tu sabes, e fazem outra e tu sabes, e eles, como é que tu sabes isto? Porque leio, porque estudo, sei lá eu. Às tantas estamos lá no segundo dia, jantei com a mulher do mayor de Washington, a Linda, muito simpática, e depois estamos a beber um copo num lobby do hotel em Washington, e os gajos tipo, mas um português e não sei, o que é que tu queres? Diz-me, como é que podemos ajudar? E eu disse, assim, uma malta que eu sempre quis imenso conhecer e conversar um bocadinho. E os gajos, quem? Dá-me um exemplo. E eu digo, há um gajo que eu sempre tive imensa curiosidade, que é o Hans Riemer. O Hans Riemer era um tipo que estava como é que se chama? Agora não me lembro do nome. O maior programa de voto jovem que existe nos Estados Unidos, certo, que existe desde os anos 80, fez a campanha nos anos 80, a primeira foi com Madonna, com um bebê enrolado numa bandeira, não é Get Out the Vote, não é? Rock the Vote. Rock the Vote. Rock the Vote, uma coisa muito conhecida nos Estados Unidos, os primeiros grandes pioneiros da comunicação política para jovens, e este tipo era diretor do Rock the Vote, e eu tinha lido em 2008 um artigo da Times sobre o Obama, ainda na altura da Iowa, em que eles falavam sobre a importância do voto jovem, e na altura diziam, ainda me lembro ipsis verbis, que a chave da estratégia para os jovens do Obama tinha sido que ele tinha ido buscar o Hans Riemer ao Rock the Vote, e que o Hans Riemer tinha conseguido extract a promise, a frase era esta, que o voto jovem, em vez de ser um afterthought, que é o que é sempre nas campanhas, era em todas as paragens que o candidato fizesse, havia tempo para jovens especificamente, e portanto que ficava na linha da frente do trabalho com jovens. Exatamente. Que foi como o Obama ganha Ohio, por aí fora, as primeiras primárias e caucus. E na altura eu tinha lido isto e disse, este gajo, eu conhecia o Rock the Vote, e então estou a beber um copo com esta malta toda, e quem é que gostavas de conhecer? E eu disse, o Hans Riemer, um tipo que é o Hans Riemer, não sei se conhecem. Os gajos olham uns para os outros e dizem, o Hans, queres conhecer o Hans? Pegam no telefone, estou Hans, espera aí que eu tenho aqui uma pessoa para te conhecer. E passa-me o telefone. E eu estou lá, tal, e depois passado no dia seguinte estava para pequena almoço com ele durante 2 horas a pedir-lhe. Assim? Portanto, showing up. Showing up é muito importante num país de mérito. A grande diferença que eu senti na política americana em comparação com a política portuguesa é quando eu estou passado 48 horas de chegar à Carolina do Norte e conheço um tipo que ficou encantado comigo e de repente começa-me a querer apresentar a senadores e congressistas e outros estrategas e jornalistas. Foi tudo conhecer uma pessoa. Uma pessoa. Que era o responsável
pelos patrocínios do McDonald's? Pelo lobbying da McDonald's. Pelo lobbying da Portanto, a quem é que o McDonald's dava dinheiro, dinheiro. a que políticos é que dava dinheiro. E ficou encantado comigo, porque lá está, ficou encantado não é por ser encantador, apesar da minha mãe achar que sim, ficou encantado com a minha história. Eu literalmente fui para lá sabendo que o meu trunfo era a minha história. Português que está no topo da política portuguesa, pelo menos naquele momento, e que largava tudo para ser voluntário no outro lado do mundo. Esta era a minha história e eu sabia que é uma história que os americanos iam responder. E na altura este tipo ficou encantado com esta história e começa, imediatamente pega em mim e começa-me a apresentar a pessoas. E começa-me a apresentar a pessoas a dizer uma coisa, obviamente uma hipérbole desmesurada que eu não merecia, mas à americana, que é, os americanos são muito hipérbole. Não sei o quê, olá, senhor senador, tal. Este é o meu amigo Gonçalo, é de Portugal, mas percebe mais de política americana do que a maior parte das pessoas que eu já vi cá. E isto já me tinha acontecido em Portugal. Ministros e políticos apresentarem-me a outros ministros e políticos desta maneira. Pá, este gajo, não. O que é que acontece em Portugal? Até hoje. Já fiz 15 campanhas em 4 países. O que é que acontece até hoje se o ministro me disser a outro ministro, olha, conheço o Gonçalo, pá, este gajo... O outro ministro vai fazer assim, olha que engraçado, prazer. Nada acontece. E lá, todas as vezes, ele dizia, o Gonçalo, não sei o que tal. E o senador dizia, o que é que achas de tal? O que é que achas da minha corrida? Achas que não, toma lá o meu cartão, liga-me amanhã, vem ter comigo a Washington. Portanto, eles não querem saber de quem é que tu és filho, não querem saber de onde é que tu vieste, não querem saber se tu estudaste. Eles querem a tua opinião e se sentirem que tu vais acrescentar valor àquilo que eles querem fazer, já não vais a lado nenhum. É uma nação, é uma meritocracia em esteroides. Não em tudo, não é? Mas o que é que as pessoas digam? É que estes gajos são idiota, há coisas que só vais lá com cunha. Mas a minha experiência é muito mais meritocrática do que a nossa, sem dúvida. E, portanto, aconteceu-me aquilo e até hoje fiquei... Passei o 4th of July em casa do Hans com a minha família toda há 2 anos. Falo regularmente com o chefe de gabinete do democrata mais poderoso do Senado, aliás ia ficar em minha casa este verão, vice-presidente da Goldman Sachs lá. Portanto, tenho uma rede de influência, é uma palavra grande, tenho uma rede de contactos e de amigos pessoais lá. Sim. Absurda, sem ter feito nada para ela acontecer, se não comprar o bilhete de avião. E eles já experimentaram uma voltinha no The Presidential? Já convidei várias vezes, mas até agora já vieram algumas pessoas com quem eu trabalhei em campanhas, já vieram algumas pessoas da campanha da Hillary, depois da campanha da Hillary, mas os meus amigos originais de Washington ainda não. Como é que foi este voltar a Portugal, ir ao entroncamento? É que é assim, eu agora vou fazer isto assim, não é? Porque já te conhecendo um bocadinho e já tendo estado nesta conversa, isto já não parece assim tão descabido. Porque tu vais ao entroncamento, vais ao Museu dos Comboios do Entroncamento, vês o comboio presidencial de 1890 e dizes, eu quero fazer um negócio com isto, dá para tirar daqui? Foi quase isso. A palavra negócio é que não é verdadeira, porque aquilo só passou a ser um negócio muito recentemente. Eu tinha nesta história dos Estados Unidos, quando eu decido em vez de Chicago ir para Washington, porque me ofereceram um lugar lá na Casa Branca e tal, tenho uma amiga que tinha conhecido que me oferece uma viagem de comboio, num comboio em que ela estava, e eu na altura não percebi bem o que era, e fui, e de repente cheguei lá e o comboio era a melhor carruagem, não era um comboio, era uma carruagem, a melhor carruagem privada dos Estados Unidos, há muitas. Uma carruagem privada que tinha sido criada pelo dono do Hard Rock Café nos anos 80, agarrou numa carruagem no Turn of the Century, e na altura ele tinha vendido o Hard Rock Café e não precisava de 180 milhões ou uma coisa assim, e mandou metade do dinheiro para a Índia para fazer um orfanato. E os tipos da Índia, um ano depois, batem-lhe à porta com um presente que era 2 contentores com arte, tecidos, o interior de um palácio indiano. Ele compra um comboio abandonado, uma carruagem abandonada e transforma numa coisa inacreditável. Incrível. Entretanto, andava com aquilo, tal, fartou-se e vendeu a um bilionário que é John Paul DeJoria, que é um bilionário americano que é dono de muita coisa. A John Paul Mitchell Hares e a Tequila Patron. Este também andou com o comboio uma série de tempo, fartou-se e transformou aquilo. Para não estar parado, deu-lhe o nome Patron Express, meteu as melhores tequilas lá dentro e resolveu tentar pedir a um amigo dele que pegasse no comboio e andasse para os Estados Unidos a promover a marca dele. Eu apanho estes amigos lá na Charlotte e eles resolvem andar bem neste comboio. E, portanto, eu fiquei apaixonado completamente por comboios.
E chega a Portugal. Todas as pessoas que têm negócios com comboios acabam por ser apaixonados por comboios, não é? Sim, sim, os comboios têm essa grande vantagem. Não há nenhuma área que eu tenha dado na minha vida que tenha uma relação tão intensa entre toda a gente, do mecânico ao presidente, com aquilo que estão a trabalhar. É uma coisa de amor. Não há ninguém a trabalhar em comboios que não seja apaixonado por comboios. Há muita gente a trabalhar em gestão que não é apaixonada por gestão, ou em futebol que não é apaixonado por futebol. Em comboios isso não acontece. E eu, fiquei apaixonado, completamente encantado, e cheguei a Portugal e criei um produto que continuo sem ter feito até hoje, mas que precisava, que era um produto num comboio. E então fui ao Museu Nacional Ferroviário à procura de um comboio para essa ideia. E de repente vejo o comboio presidencial de 1890, uma coisa mágica, uma cena de filme. Até fiquei um bocadinho envergonhado por não saber que existia, não é? Um comboio com mais história no nosso país. Utilizado por reis, rainhas, papas, o comboio que foi usado por todos os nossos chefes de Estado de 1890, primeiro por reis e depois chefes de Estado, até ao Salazar. Literalmente o comboio que transportou o caixão do Salazar quando ele morreu. Portanto, um comboio com uma história enorme. E eu olhei para o comboio e fiquei completamente encantado. E comentei com as pessoas do museu: é pena este comboio não andar, que isto é tão bonito. E eles respondiam: não, este anda. Este foi recuperado com um fundo europeu, um CREN, com o objetivo de andar. Nós é que não podemos utilizá-lo porque os custos são tão altos e nós não estamos em grande forma financeira e, portanto, não podemos pagar todos os custos que isto envolve. Mas ele anda e é suposto, até contratualmente, ele deve ser alugado a privado, está no contrato com o CREN. E eu disse: dê-me 24 horas que eu vou a casa. Cheguei a casa e estava a conversar com as minhas miúdas, com as minhas filhas e com a minha mulher. E na altura era só com as minhas filhas e comentei este comboio e tal, e vi, é incrível e tal, e a minha filha de 10 anos, a Inês, que agora tem 15, está de boca cheia a jantar e diz: porquê não fazemos um restaurante? E eu disse: não se fala de boca cheia e isso é uma ótima ideia. E então o comboio não tem sequer eletricidade até hoje, continua sem ter, e portanto, para ser um comboio daquele nível, com aquela estrutura de custos absurda, tinha que ser refeições de fine dining e nível Michelin. Portanto, a questão é como é que se faz um restaurante Michelin num sítio sem eletricidade em andamento. E onde? Mas eu lembro que acordei no dia a seguir com aquilo, era no Douro, e tinha que ser com o Vila Joia, onde eu nunca tinha entrado, mas que era um sítio tão icónico, que eu sabia tanto sobre aquilo. Sim. Era tão apaixonado pela filosofia da Vila Joia até hoje, e pela a cabeça da Joy Jung, dona da Vila Joia, e pelo o Dieter Cochino, o chefe. Era de tal maneira apaixonado por aquilo que foi um fit absolutamente natural na minha cabeça, e pronto, e assim foi. E aceitaram imediatamente? Não, foi preciso encantá-los e foi preciso trabalhar nisso. Eu acho que era estranho se o museu aceitasse imediatamente dar um comboio a um tipo qualquer. Foi preciso encontrar uma maneira, foi preciso... Eles queriam alugar o comboio e até havia um preço para alugar o comboio, mas imagina que encontravas o Beato e dizias: olha, desculpa, eu queria alugar o espaço. E eles diziam: sim senhor, o Beato pode alugar, custa 5 mil euros por dia. Ótimo, então vamos embora. Só temos um problema: nós estamos com problemas financeiros e, portanto, o Beato não tem água, não tem luz, não tem segurança, não tem limpeza. Portanto, eu posso alugar, mas não tem nada. E tu dizes: está bem, mas então, se calhar, quanto é que custa isso tudo? Em vez de 5, são 6 ou 7. Então posso pagar isso tudo em vez de pagar o aluguer? Podes. Ok, foi assim. E, portanto, criámos um protocolo, criámos uma parceria que dura até hoje. E que depois, quando aquilo finalmente se transformou, em vez de um centro de eu perder o meu dinheiro todo porque era apaixonado pelo projeto, quando finalmente começou a dar dinheiro e a ganhar prémios do mundo inteiro e não sei o quê, de repente uma data de gente ficou muito incomodada porque eu não pagava alugueres, pagava manutenções, e que não tinha havido um concurso para me dar um comboio, e portanto passámos ali uma fase em que foi difícil manter o projeto e que havia muita gente a tentar mantê-lo, como acontece em Portugal quando começas a correr bem as coisas. E portanto foi difícil manter e olha, até hoje conseguimos mantê-lo. Enquanto me deixarem, eu continuarei a fazer um projeto que é um projeto muito bonito e que traz retorno ao país, ao Douro, à ferrovia, e é uma coisa que eu gosto muito. E a expansão? Vai haver outro comboio? Nós transformámos-nos por força desse projeto na única startup de turismo ferroviário em Portugal.
Portanto, não há literalmente mais nenhum privado a fazer turismo ferroviário em Portugal. Sim. O que é bizarro quando tu pensares que tens linhas maravilhosas, apesar de em mau estado, mas com ótimas vistas, e que tens um país com um tamanho perfeito para turismo ferroviário. Tu literalmente consegues atravessar o Portugal de uma ponta à outra de comboio e ver tudo em 5 dias, ou em 4 dias, ou em 3 dias. Portanto, e temos comboios em cima muito, muito bons. E, portanto, é um país que o turismo ferroviário devia ser uma coisa perfeitamente natural. Como é em Espanha, como é em França, como é no resto dos sítios. E, portanto, quando começámos a adquirir este... Basicamente, quando eu gastei 3 anos a perder horas e dinheiro, e a perder muito dinheiro, a aprender como é que se faz isto, o bom é que tu chegas ao outro lado e, de repente, já tens fama internacional, prémios no mundo inteiro, estás em todas as listas dos 10 comboios de luxo melhores do mundo, portanto, já toda a gente vem do mundo inteiro para fazer aquilo que tu queres, que tu estás a fazer. Portanto, estás a fazê-lo bem. 2, és o único gajo em Portugal que sabe fazê-lo. Exato. E, portanto, o que é que podes fazer? Podes crescer, que eu não posso no presidencial, porque o presidencial tem um número de quilómetros que o comboio pode fazer, porque é uma peça histórica, e, portanto, eu não posso crescê-lo. Eu não posso acrescentar cadeiras, porque eu nem sequer posso alterar a ordem das carruagens, aquilo tem que ser como é historicamente verdade, Certo. e, portanto, eu não tenho para onde ir com o presidencial. Só posso subir os preços e começa a ficar estranho. E, portanto, o que eu posso fazer é aplicar este know-how noutro produto ao lado e fazer aquilo que nós estamos a desenhar há 3 anos, que é quando eu digo 3 anos até faz impressão, o primeiro comboio hotel em Portugal, um Expresso do Oriente português, que é um projeto que nós já anunciámos, que vamos fazer e que está a andar à velocidade da ferrovia e não do Gonçalo, infelizmente, mas que eu, se me perguntares, se calhar daqui a 5 anos tu entras-me a entrevistar outra vez e eu continuo a dizer que vou fazer e ainda não fiz. Bora. Mas eu nunca digo gostava de, ou se talvez, eu quando tenho uma ideia eu vou fazê-la. Se calhar não é hoje, mas eu não tenho ideias, eu tenho projetos que vão acontecer. Para terminar, o nosso tempo já está a acabar. Eu gostava também, numa nota assim entre o pessoal e o profissional e do interesse do podcast, mas também pessoal, tu ganhaste prémios como o melhor evento do mundo, O melhor evento público do mundo. o melhor evento público do mundo, que é uma coisa inacreditável. É verdade. Um, Ainda hoje ganhamos mais um que eu ainda nem sei o que é. ganharam hoje? Ganhámos hoje um prémio internacional de Hospitality. Portanto, o presidencial farta-se de ganhar prémios. E é um orgulho para o país, acaba por ser. É um orgulho por uma razão, que é dos projetos em que eu tenho menos... Eu sinto sempre isto em relação aos projetos. É um dos projetos em que eu tenho menos mérito. A ideia foi da minha filha de 10 anos. O trabalho é feito por uma equipa de 30 pessoas inacreditavelmente dedicadas e competentes e talentosas. Eu literalmente ponho um fato e vou e recebo as pessoas e conto-lhes a história. É a minha única função. Portanto, tenho imenso orgulho, porque não é um orgulho meu, é orgulho destas pessoas todas que fazem este projeto. Eu sou completamente dispensável naquele projeto. Eu podia morrer e aquilo ficava mais ou menos igual. Não, mas o que realmente é impressionante no projeto é ver a possibilidade de existir mercado de luxo em Portugal. Porque há muitas pessoas que dizem que não é possível. E eu acho que acabávamos nessa nota porque gostava de saber qual é a tua opinião em relação a isto, qual é a tua opinião em relação ao mercado de luxo e à possibilidade que mostraste com este projeto de existir um mercado de luxo com a força que tem este em Portugal. É uma excepcional pergunta. Aliás, é a pergunta que eu hoje em dia dedico mais tempo em conversas estratégicas ou conversas pedagógicas. Eu acho que o mercado de luxo existe e não só existe, como é dos poucos mercados que flutua muito pouco durante alturas de crise, tem um crescimento sustentado e, portanto, o mercado existe a nível europeu, existe a nível Portugal. É claro que existe e os números sustentam todos essa afirmação. O problema é tu tens um paradoxo muito complicado em Portugal. Toda a gente que trabalha em turismo, que tenha mínimo de experiência, diz-te que Portugal só tem uma escolha, que é investir em turismo de luxo. Porquê? És um país pequeno demais e precisas que as pessoas venham, precisas de menos gente a ficar mais tempo e a gastar mais dinheiro. Isso é a definição do mercado de turismo de luxo. E, portanto, tu precisas de gente a gastar 1000 euros num dia no Douro e não de 100 pessoas a gastar 10 euros no Douro. Que te entopem o Douro, entopem os comboios. Portanto, tu não tens oferta para massas. Tens nas grandes cidades, desvirtuando-as, que é o que está a acontecer em Lisboa e no Porto. E, portanto, toda a gente que trabalha nesta área, tu vais ver entrevistas de qualquer secretário de Estado do Turismo nos últimos 4 governos e eles dizem a mesma coisa. Menos gente a ficar mais tempo e a gastar mais dinheiro. A definição do mercado de luxo. O problema é que os portugueses têm uma relação terrível com o dinheiro. E com o dinheiro, não é com o luxo, é com o dinheiro.
Nós somos um país, todos os países têm um pecado capital. Nos Estados Unidos é, sem dúvida, o racismo. Mas todos os países têm um pecado capital, uma coisa que está no DNA e que eles não conseguem escapar-lhe. Em Portugal é a inveja. Os portugueses são natural, e eu estou a dizer isto num podcast, ainda bem que já não tenho Facebook, senão era bonito. Nós somos, e não é vocês, é nós, somos naturalmente invejosos. Eu conto muitas vezes a história do caranguejo português, não é? Dos dois pescadores que estão à pesca e há um que diz: "Epá, olha, tu não, cuidado que não tapaste o balde, os caranguejos fogem." E ele diz: "Ah, não, isto é caranguejo português. Quando um começa a trepar muito alto, os outros puxam-no todos para baixo." E Portugal é muito assim. Nós temos muita dificuldade com. Pá, tu estás nos Estados Unidos, num autocarro, e olhas para lá e vês um Ferrari. E nos Estados Unidos toda a gente pensa: eu um dia vou estar ali, um dia vou ter aquele Ferrari. Em Portugal toda a gente pensa: aquele filho da mãe um dia vai estar aqui no autocarro connosco. É verdade. Este gajo só pode ter roubado alguma coisa ou lixado alguém. Pá, é uma coisa que está-nos no sangue. Espero que a vossa geração consiga expurgá-lo, porque é uma coisa horrível na minha geração. Adorava. E, portanto, nós precisamos de turismo de luxo, nós queremos turismo de luxo, mas eu recebo todos os dias mensagens de gente indignada porque o almoço no presidencial custa 750 euros. Indignada. É uma vergonha. Como é que isto é só para turistas? O comboio está no Museu Nacional Ferroviário, que é um museu incrível. Está lá 11 meses por ano para qualquer um de vocês poderem visitá-lo a 10 euros. Vão, aproveitem. Agora, querem tê-lo no Douro com chefe Michelin, com tal, com 75% do valor daquele bilhete, vai para a ferrovia. Vai para a CP, para a EMF, para as empresas ferroviárias. Eu, se servisse McDonald's, o bilhete descia 100 euros. Exatamente. Portanto, o meu dinheiro não está nos chefes, está no comboio. E, portanto, as coisas custam dinheiro e, para serem viáveis, têm que custar mais do que... têm que cobrar mais do que aquilo que custam. E, portanto, nós não podemos querer coisas muito boas, mas depois ficar indignados quando elas são tão caras que nós não podemos tê-las. E eu adorava ter um Ferrari. Aí, mano, adorava. Adorava. Provavelmente nunca na minha vida vou ter. Não tenho dinheiro, provavelmente nunca se calhar vou ganhar o suficiente para ter. Pá, e não mando mensagens ao site da Ferrari todos os dias a dizer que é uma vergonha. Acredito, não tenho tempo para isso. E acho que o turismo de luxo nós só vamos resolver este problema quando resolvemos o nosso problema cultural com dinheiro, com luxo e com sucesso. Portugal tem que... A vossa geração tem que ultrapassar este trauma de uma vez por todas. Muito obrigado. Muito sucesso. Obrigado. É o que desejo. Muito obrigado. Obrigado. Estamos. Uau! Incrível.